Acordar antes dos primeiros raios de sol, enquanto o mundo ainda dorme, não é apenas uma estratégia de produtividade, é uma disciplina que confronta diretamente a preguiça e prepara o solo da mente para a sabedoria. Muitos buscam fórmulas de sucesso, mas poucos suportam o silêncio da madrugada, onde a clareza encontra o caráter. Para que o pensamento se alinhe com a verdade, a mente precisa ser purificada da confusão das pressões imediatas e submetida a um novo ritmo de disciplina. Se você deseja que este vídeo alcance outros corações que buscam essa transformação, curta esta publicação e se inscreva para caminharmos juntos nessa jornada de renovação. A Bíblia aponta para um princípio que atravessa milênios. O homem diligente busca o Senhor de madrugada. O livro de Provérbios, tantas vezes associado ao que chamamos hoje de sabedoria prática e sucesso bíblico, deixa claro que quem busca cedo, encontra. Reprogramar a mente não se trata de acumular conhecimento humano, mas de esvaziar o coração de todo o ruído para que a palavra de Deus imprima nela uma nova direção. Quando você estabelece o compromisso de se levantar às 5 horas, você não está apenas mudando o despertador, você está treinando sua vontade para escolher o propósito acima da conveniência, um movimento fundamental para qualquer mudança duradoura na vida humana. Existem razões pelas quais esse esforço de 90 dias, ou qualquer período de persistência, funciona conforme as leis da natureza e do espírito. Pense na semente que, ao ser plantada, não brota no momento em que a mão retira a terra, mas exige a constância do sol e da chuva. O hábito é, no fundo, a semeadura constante de um único pensamento. Se você gasta seus dias com o foco fragmentado, a sua mente se torna uma colheita cheia de joio. Porém, ao disciplinar a primeira hora do dia, você garante que as primeiras sementes jogadas no seu campo mental não sejam a ansiedade das notícias ou o peso das distrações, mas o silêncio e o alinhamento com os valores eternos. Muitos ignoram que o maior inimigo da clareza mental é o acúmulo de decisões triviais que tomamos quando começamos o dia no piloto automático. Ao escolher o despertar precoce, você transfere o controle do seu dia da circunstância externa para o seu domínio próprio. A Bíblia chama isso de temperança, um dos frutos que só brota quando o eu é colocado sob comando. Quando você insiste por 90 dias em manter esse relógio, algo se rompe lá dentro. Não é mágica, é quebra de resistência. Aquilo que era um sacrifício insuportável no 5º dia, torna-se um fôlego necessário no 60º. O seu cérebro, moldado pelo Criador para a adaptação, começa a buscar essa ordem e a paz passa a suceder à correria. A tese central desta transformação é que a mente humana é atraída pelo ambiente que ela escolhe habitar. Se você habita o caos das redes sociais ou o desespero do imediatismo logo ao abrir os olhos, é impossível que sua mente produza frutos de calma e discernimento. No entanto, existe a antítese, o esforço isolado do homem, se não for regado pela visão espiritual correta, pode se tornar apenas uma nova forma de soberba ou de esgotamento. Não basta acordar cedo se a mente continuar cheia de arrogância. O verdadeiro sucesso que a Bíblia descreve não é o acúmulo de coisas, mas a profundidade do caráter. Por isso, a síntese que buscamos é a união da disciplina extrema com a humildade de quem entende que o tempo pertence a Deus. Quando falamos de Napoleon Hill e a ideia de um mastermind, ou da força do hábito, encontramos reflexos distantes de verdades muito mais antigas. Ele observou que homens que alcançaram grandes feitos possuíam uma faculdade especial de manter o foco sem desviar, mesmo sob pressão. Olhe para a história dos profetas bíblicos. Eles não eram homens acomodados. Elias, orando para que a chuva voltasse, mantinha uma insistência que cansaria qualquer um.
A perseverança deles não vinha de um otimismo cego, mas da certeza de quem está cumprindo um chamado. Quando você decide reprogramar sua mente nesses próximos 90 dias, você está fazendo um pacto de fidelidade com o seu próprio potencial, algo que a Escritura trata como a gestão responsável dos talentos recebidos. Muitos tentam mudar de vida mudando de cenário, quando o que precisa ser mudado é o ritmo interior. Considere o estado de alguém que vive apressado, com a mente sempre correndo atrás do que falta. Essa pessoa nunca terá a capacidade de ver as oportunidades que estão logo à sua frente, porque o ruído interno é ensurdecedor. Às 5 horas da manhã, o ruído ainda não começou. É como se a própria criação estivesse aguardando a luz. A sua mente, ao encontrar esse silêncio, é forçada a encarar a si mesma sem as máscaras que o mundo coloca durante o resto do dia. É nesse momento que a leitura correta das Escrituras, ou a reflexão sincera sobre seus valores, faz mais efeito do que horas de estudos técnicos. Você precisa entender que o cérebro humano é implacável com a procrastinação. Se você deixa para decidir o que fará no início do dia, você já perdeu. A vontade é um recurso limitado, como uma bateria que se gasta. Se a gasta em decisões triviais logo ao acordar, não restará o suficiente para as grandes mudanças que você se propôs fazer. A disciplina é, portanto, a ciência de proteger essa energia. Levantar às 5 horas significa que você poupou a sua força de vontade para o que realmente importa. É um jogo de estratégia. Quando o sol nascer para os outros, você já terá estabelecido o curso da sua nave, já terá preparado sua armadura. Isso não é apenas sobre produtividade, é sobre soberania, sobre si mesmo. E por que 90 dias? Esse número aparece em diversas áreas do desenvolvimento humano, não por coincidência mística, mas pela necessidade física de mielinização dos neurônios. A repetição cria caminhos, e o hábito remove a resistência do caminho velho. Se você falhar, a resistência volta. Se você insistir, o caminho se abre e torna-se a estrada principal. É como se você estivesse construindo uma trilha em uma floresta densa. Nos primeiros dias, o mato volta a crescer e cobre o seu caminho. A cada dia que você passa a faca, a trilha fica mais clara, até que depois de certo tempo, ela se torna o curso natural do seu passo. Sua mente está exatamente assim. Toda vez que você vence o sono e levanta, você está dando um golpe na mata densa da sua preguiça. Mas aqui entra um ponto que a maioria ignora e que muda tudo. O que você faz exatamente nos primeiros 60 minutos após levantar. Muitos acordam e pegam o celular, despejando sobre a mente a poeira e o lixo da noite alheia antes mesmo de tomar café. Isso é suicídio mental. Se o primeiro pensamento do dia não for intencional, ele será reativo. O segredo não é apenas o despertar, mas a manutenção da intenção. Os próximos 90 dias devem ser um período de silêncio absoluto em relação a dispositivos e notícias. Substitua a informação externa por reflexão interna. Leia, escreva, ore, planeje. Preencha esse vácuo com algo que constrói, caso contrário, sua mente atrairá o caos naturalmente por gravidade. Considere a natureza da fé. A fé sem obras é morta. A disciplina de acordar cedo é uma obra. É o ato físico que dá vida à intenção de crescer. Se você diz que quer mudar sua mente, mas seu corpo continua sendo governado pela preguiça da cama, sua mente e seu corpo estão em guerra. A Bíblia nos ensina que o corpo precisa ser sujeito ao espírito. A disciplina física é o treinamento que ensina a alma a obedecer à vontade e ao propósito divino. Se você não consegue governar as horas do seu próprio relógio, como pretende governar as responsabilidades, as finanças ou a liderança que você deseja alcançar? Tudo se resume a isso.
A autoridade começa dentro da sua própria casa, e sua casa é o seu próprio corpo. Existe um perigo, contudo, que precisamos observar com atenção, pois é onde muitos se perdem. Ao iniciar esse ciclo de 90 dias, a pessoa pode cair no erro de achar que é autossuficiente. A busca pelo sucesso pessoal tem uma armadilha fatal. Ela pode se transformar em um ídolo. Se o seu foco é apenas ganhar mais, trabalhar mais ou ser mais eficiente para o seu próprio ego, a sua mente continuará, no fundo, escrava, ainda que uma escrava mais produtiva. A verdadeira liberdade que a Bíblia promete passa pela autoridade sobre si mesmo, mas com a submissão total a Deus. É o paradoxo do Senhor que é servo. O homem mais disciplinado é aquele que mais se rende ao propósito que lhe foi dado lá do alto, e não apenas às ambições que o coração inventou ontem. Reflita sobre como você termina um dia em que acordou tarde e correu atrás do prejuízo. O cansaço não é apenas físico, é um peso na alma, uma sensação de estar sempre devendo algo. Compare isso com um dia onde você começou, ordenou e caminhou em direção a uma prioridade clara. A paz que acompanha esse dia não tem preço. Essa paz é o subproduto de uma mente que parou de resistir à própria vocação. Napoleon Hill falava sobre a importância do objetivo principal definitivo. A pergunta que coloco diante de você agora é: o que é que você está tentando construir nesses 90 dias que vale a pena sacrificar a hora do sono? Se não houver uma causa nobre, se não houver um porquê que queime lá dentro, o despertador das 5 horas vai soar como um inimigo pessoal, em vez de um aliado da sua nova vida. Por outro lado, não tente mudar tudo de uma vez. O erro da maioria é tentar ser quem eles não são no primeiro dia. Se você não tem o hábito de acordar cedo, não tente pular de 8 horas para 5 horas bruscamente, a menos que seja necessário. Ajuste o relógio 10 minutos a cada 2 dias. O sucesso na construção de um hábito não está na velocidade, mas na consistência absoluta. A disciplina bíblica também preza pela constância, dia após dia, sem exceção. O salmista diz que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Isso sugere um ritmo, uma respiração espiritual constante, não um surto de entusiasmo que morre depois de uma semana. Construir sua mentalidade é um trabalho de artesão, paciente e diário. O que acontece no 45º dia costuma ser o teste do fogo. É quando o entusiasmo inicial passou, o corpo já está cansado de ser forçado a seguir um novo regime, e a mente começa a inventar desculpas convincentes para voltar ao conforto. Não preciso disso todos os dias. Hoje eu mereço descansar. Ou um dia de atraso não vai matar ninguém. Aqui está o ponto onde a maioria falha e desiste. A chave para esse momento não é a motivação, porque ela já se foi. A chave é o compromisso inegociável. Você precisa de um motivo externo, algo que seja maior que a sua própria vontade. É aí que entra a dimensão espiritual. Você não está fazendo isso para você. Você está fazendo para honrar a gestão daquilo que lhe foi confiado. A sua própria vida é um empréstimo de Deus. A maioria das pessoas falha nessa jornada porque encara o despertar às 5 da manhã como um exercício de pura força bruta contra o próprio travesseiro. Elas chegam a esse momento acreditando que, se puderem apenas ignorar a vontade de dormir mais um pouco, o sucesso virá automaticamente. Mas a verdade que pouca gente te conta é que, se o motivo do seu despertar não for maior que a sua exaustão, o seu cérebro, com toda a sua biologia, irá sabotar cada esforço. A mente não foi feita para lutar contra ela mesma sem uma direção clara. Quando o relógio toca, a decisão que você toma não é sobre acordar, é sobre o propósito que está à espera de ser executado. Sem esse ancoradouro de valor, acordar cedo torna-se apenas uma forma precoce de sofrimento, que gera ressentimento em vez de produtividade. Observe o princípio bíblico da preparação antes da ação.
Aquele que edifica uma torre, primeiro, assenta o fundamento com rigor. Os seus primeiros 90 dias não são apenas sobre produtividade ou sobre ler autores clássicos. São sobre escavar o solo da sua vida para colocar algo inabalável. Imagine o caso de alguém que, ao acordar às 5 da manhã, sente-se apenas exausto, porque a noite anterior foi gasta em distrações irrelevantes ou em preocupações que não estão sob seu controle. A matemática é simples. Se você colapsa o seu tempo de descanso apenas para forçar uma rotina, mas a sua mente continua vazia ou agitada com o que não edifica, o ciclo de reprogramação é cortado pela raiz. O hábito só funciona se a mente for alimentada por algo que lhe dê dignidade logo nos primeiros instantes. Existe um detalhe que separa quem apenas se levanta da cama daqueles que se levantam para uma missão: o silêncio da alvorada. Por que exatamente esse horário? Porque o mundo ao seu redor ainda não começou a despejar as demandas e as vozes alheias dentro da sua psique. Nesse horário, você tem o direito inédito de filtrar a entrada de informações. A maioria das pessoas permite que o primeiro estímulo do dia seja uma tela, uma rede social, um e-mail ou uma notícia que dita o tom da sua ansiedade. Ao escolher às 5 da manhã, você toma a decisão soberana de que o primeiro tom da sua nota diária virá de dentro e do alto, não das expectativas de terceiros. Isso é uma forma de domínio próprio, uma das pedras angulares para qualquer caráter que pretende ser íntegro e forte. Pense agora na sua mente como um terreno que precisa de aragem. Se você sempre acorda em cima da hora, correndo para cumprir prazos, o seu cérebro entra no que chamamos de estado reativo. Você passa o dia todo respondendo a incêndios, reagindo a estímulos, sendo a sombra daquilo que acontece ao seu redor. Ao antecipar o dia, você inverte o fluxo, você se torna a causa, e o dia se torna o efeito. Esse é o segredo de quem prospera não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Eles param de correr atrás do tempo porque aprenderam a preparar o terreno onde o tempo irá florescer. Se você fizer isso consistentemente durante 90 dias, o cérebro deixa de resistir à mudança e começa a processá-la como a nova realidade. Não é sobre o que você faz em uma hora, é sobre a quietude que essa hora traz para as 16 horas restantes do seu dia. Muitos perguntam se podem fazer isso apenas nos dias úteis e descansar no fim de semana. A resposta é um convite à reflexão profunda. Se a sua mente precisa de reprogramação, você acha que o caos respeita o calendário civil? A disciplina de um ritmo estável, sem as rupturas constantes do fim de semana, é o que cria a verdadeira arquitetura de um novo ser. O excesso de liberdade no sábado e domingo muitas vezes destrói todo o progresso construído durante os outros 5 dias. É como tentar construir um muro, enquanto em vez de deixar o cimento secar, você o golpeia a cada 48 horas. Aqueles que levam a sério a renovação da sua mentalidade entendem que o seu eu interior não tira folga da responsabilidade de crescer. Se você olhar para os grandes desafios, perceberá que a resistência que você sente ao abrir os olhos não é apenas física. É uma resistência existencial contra o novo. Toda vez que você tenta se tornar uma pessoa mais organizada, mais focada, ou alguém cujas palavras honram a sua própria história, uma voz interna tentará te convencer de que você é isso que você está tentando superar. Mas você não precisa ter certeza de quem você será daqui a 90 dias. Você só precisa ser a pessoa que, hoje, escolheu não ceder ao impulso da preguiça. Esse é o único contrato que você precisa assinar diariamente. O resto é consequência de um processo biológico e espiritual de ajuste de rota.
O seu cérebro, por uma plasticidade fantástica, começará a buscar razões para se manter nesse estado, pois a constância gera uma satisfação superior àquela do prazer imediato de dormir 10 minutos a mais. Considere a ideia de que a sua vida é uma soma de escolhas que se tornaram automáticas. Quando você acorda às 5 da manhã com uma intenção clara, você está, na prática, reprogramando os seus instintos básicos. Você ensina a si mesmo que você tem autoridade sobre as suas necessidades biológicas imediatas. Por que isso é tão poderoso? Porque se você pode governar a sua hora de despertar, você pode governar o seu humor, a sua língua, a sua dispersão e a sua avareza. O domínio desse pequeno momento da manhã é, essencialmente, um treinamento para o governo de si mesmo em áreas muito maiores. Uma pessoa que não consegue controlar o horário em que sai da cama dificilmente terá o autorrespeito necessário para cumprir promessas difíceis em situações de alta pressão. A disciplina, portanto, não é um fardo, é uma ferramenta de liberdade. A maioria das pessoas vive escrava de suas sensações. Elas fazem apenas o que sentem vontade de fazer. Ao se forçar a acordar cedo para um objetivo que transcende o seu ego, você está literalmente quebrando as algemas das suas vontades passageiras. Pense no peso da frustração de um dia que não foi comandado por você, mas pela correria, pelos imprevistos e pela falta de preparo. 9 em cada 10 erros que cometemos em nossa jornada são frutos da falta de um momento de clareza antes do caos se instalar. Acordar às 5 é, na verdade, a sua apólice de seguro contra a mediocridade da reação desordenada. É o tempo necessário para colocar ordem no caos interior, organizando os pensamentos e alinhando os propósitos com a clareza de alguém que sabe onde pisa. E aqui reside uma virada que poucos observam. Após 20 ou 30 dias, o corpo para de lutar e a mente começa a antecipar a recompensa. O silêncio, o café, a leitura, a oração ou o planejamento que você faz nesse horário passam a ser as partes favoritas da sua jornada. O perigo é exatamente aqui. Quando começa a ser fácil, existe a tentação de se tornar orgulhoso da própria disciplina. Lembre-se, contudo, que o orgulho é o início da queda. Você não é um herói por acordar cedo. Você é apenas alguém que finalmente decidiu tratar a sua própria existência com a seriedade que ela exige. Manter a humildade durante o processo de reprogramação é tão essencial quanto manter o despertador na cabeceira. Se você permitir que essa rotina o coloque acima dos outros em seu julgamento, o efeito da reprogramação terá sido nulo. A pergunta que ecoa nesse momento é: o que você está plantando durante essa hora de ouro da manhã? Se você usa esse tempo apenas para o seu engrandecimento material, logo perceberá que o vazio continuará lá. Se você usar esse tempo apenas para a ansiedade sobre o que ainda não foi alcançado, a semente será de preocupação e o fruto será estresse. A verdadeira reprogramação ocorre quando você alinha a sua agenda de trabalho com algo que serve a um propósito muito maior que o seu próprio estômago. Existe algo profundo e restaurador em dedicar o primeiro momento do seu dia para refletir sobre quem você é e a quem você serve. Ao silenciar o ruído externo logo cedo, você permite que a sabedoria e a direção tomem o lugar das preocupações baratas que tentam roubar a sua paz antes mesmo do sol aparecer. Não deixe que a possibilidade de falhar um dia o impeça de começar o dia seguinte com o mesmo rigor. A perfeição não é o objetivo. A restauração da constância é o alvo. Se por um erro de cálculo, uma doença ou uma exceção inevitável você precisar dormir um pouco mais, não use isso como uma licença para desistir de toda a estrutura por uma semana inteira. Volte ao ritmo sem desculpas, pois a mente que entende o valor do processo não se deixa levar pela emoção da queda.
Lembre-se de que cada dia que você mantém a sua meta é um neurônio a mais, uma conexão nova, um hábito que se consolida na placa da sua alma. A mudança biológica e a renovação de hábitos operam em ciclos silenciosos, quase invisíveis aos olhos humanos, mas infalíveis perante a lei da semeadura e da colheita. Você está colhendo hoje a semente que plantou há 5 dias e estará colhendo daqui a 2 meses algo que hoje você mal consegue visualizar. O que é que te faz hesitar em começar o que você sabe que precisa ser feito agora? Muitas vezes, a resistência que você sente ao abrir os olhos às 5 da manhã não é falta de disciplina, mas sim um sinal de que o seu sistema de valores ainda precisa ser reajustado em relação ao que você chama de descanso. Vivemos em uma cultura que vende o sono como refúgio contra o tédio ou contra a pressão da vida real. Mas a verdade bíblica aponta que o repouso é um dom para restaurar as forças, não um esconderijo para a inércia. Quando você se levanta cedo, você não está perdendo 1 hora de sono. Você está ganhando 1 hora de domínio próprio. Napoleon Hill falava sobre a mente mestra, mas as Escrituras nos convidam a ter a mente de Cristo. Essa reprogramação, esses 90 dias de foco, passam inevitavelmente pelo teste da gratidão silenciosa. Imagine que você desperta e antes de olhar qualquer tela que projete o caos do mundo sobre sua mente, você reconhece que o fôlego que sustenta seus pulmões não é seu. Essa percepção altera drasticamente a qualidade do seu pensamento. A pessoa que inicia o dia, entregando o seu esforço, os seus planos e a sua agenda nas mãos do Criador, deixa de carregar o peso do controle absoluto que ela mesma não consegue sustentar. É aí que a ansiedade perde o domínio. A maioria das pessoas passa o dia inteiro tentando compensar a falta de paz que elas mesmas destruíram ao começarem a manhã reagindo ao mundo, em vez de agirem a partir de um centro de calma. Pense comigo, por que a estrutura do seu pensamento altera tão drasticamente quando você coloca a Bíblia e o silêncio acima da urgência das notificações? É porque o mundo é desenhado para fragmentar a sua atenção. A cada minuto de silêncio matinal, você está, literalmente, reconstruindo a muralha da sua alma. Se você falhou ontem, o passado já não está ao seu alcance. A única matéria-prima que Deus te entrega agora é a nova manhã. A estagnação é o produto final de quem vive olhando para o que perdeu ontem, enquanto a evolução é a característica de quem entendeu a urgência da oportunidade presente. O hábito de acordar cedo é, na sua raiz mais profunda, um exercício de submissão do seu eu egoísta perante um propósito eterno. Quando você vence o desejo da carne por mais alguns minutos de conforto e escolhe o esforço de uma vida com propósito, você está treinando seu sistema nervoso a escolher o que é melhor, e não apenas o que é mais fácil. E aqui entra um aspecto que poucos percebem. A disciplina matinal é um espelho. Se você não consegue controlar o seu próprio despertar, o que te faz crer que conseguirá controlar os grandes desafios que enfrentar ao longo da sua carreira ou da sua jornada espiritual? Considere que, nos próximos 2 meses, sua consistência vai gerar em você uma autoridade interna que o mundo ao seu redor começará a notar, embora eles não saibam explicar a origem dessa mudança. Não se trata de uma fórmula mágica de sucesso financeiro, mas de uma arquitetura da personalidade. O homem ou a mulher que mantém o compromisso com o despertador, mesmo quando o cansaço do dia anterior insiste em pesar nas pálpebras, está construindo um caráter que não se curva ante as tempestades triviais da vida. Muitas pessoas desistem aos 30 dias, não porque o esforço foi grande, mas porque elas esperavam que a mudança fosse uma revelação súbita, quando, na verdade, a renovação da mente ocorre gota a gota, na constância do dever cumprido. Se o seu objetivo é apenas enriquecer, sua motivação pode definhar na primeira crise.
Porém, se o seu objetivo é o alinhamento da sua vontade com princípios que não mudam, você se torna inabalável. Avalie também o que você faz com o tempo que ganha. Reprogramar a mente não significa apenas encher a agenda de tarefas produtivas, mas limpar os detritos que se acumulam durante o sono. Existe uma limpeza espiritual que ocorre quando entregamos a Deus as angústias do dia anterior antes mesmo de planejar o próximo. Você não deve se levantar para se tornar uma máquina de produção, mas para se tornar um administrador mais sábio da vida que lhe foi confiada. Se você teme que o seu ambiente de trabalho ou a sua rotina doméstica não permitam esse silêncio, entenda que a disciplina começa justamente no meio da impossibilidade. O cenário que você habita é moldado pelas suas escolhas, e não o contrário. Enquanto muitos buscam atalhos, a longevidade do sucesso, seja ele qual for, é encontrada na trilha dos que dominam as suas manhãs. Se você sentir que a sua determinação está enfraquecendo, pare e reflita se você ainda consegue visualizar o alvo que estabeleceu para o final desses 90 dias. A falta de visão é a principal causa da desistência na metade do caminho. Portanto, olhe além da rotina atual. Existe uma pessoa que você precisa se tornar, uma maturidade que você precisa atingir, e ela só será possível através da constância no pouco. O que é que neste preciso momento você ainda se recusa a sacrificar para obter essa liberdade que a disciplina oferece? A resposta a essa pergunta é o mapa exato do que está impedindo a sua reprogramação completa, e é exatamente aí que você deve focar sua próxima batalha. A pergunta que lhe fiz não é um golpe, mas um espelho. O sacrifício que você evita não é o preço do sucesso, mas a própria barreira que mantém sua mente escravizada por padrões antigos. A Bíblia nos ensina que a renovação começa exatamente onde a nossa vontade se rende à vontade de Deus. Não se trata de uma imposição de carga, mas de uma libertação da alma. Quando você se levanta na madrugada, em meio ao silêncio que o mundo negligencia, você não está apenas forjando produtividade. Você está declarando que Deus é o primeiro em sua vida e que a sua mente está sob o domínio dele, não das circunstâncias. Entenda, enfim, que todo hábito forjado no fogo do compromisso com o que é eterno deixa de ser um peso para se tornar a sua armadura. Os 90 dias que você dedica à mudança são o tempo de uma colheita que você mesmo plantou com disciplina e oração. Aquilo que você sacrifica agora, a preguiça, a procrastinação ou a ansiedade, não é perda. É o investimento na pessoa que você foi chamado para ser. O sucesso, quando fundamentado na obediência a princípios divinos, é um subproduto natural de uma vida que aprendeu a colocar a ordem sobre o caos. Portanto, o desafio está posto. A sua mente só será reprogramada quando o seu coração decidir que a presença de Deus é mais valiosa do que o conforto do sono. Se você deseja que essa transformação permaneça muito além dos 90 dias, deixe o seu amém aqui nos comentários, como um compromisso público com a sua mudança. Curta este vídeo se ele falou ao seu coração e inscreva-se para continuarmos esta caminhada diária em busca de um alinhamento total com a palavra e a sabedoria. Que o Senhor guie cada passo do seu amanhecer e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.